Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, o nosso tópico de hoje são os embargos econômicos. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que eles são, quais suas características e tentar delinear um pouco esse instrumento de política externa, sobretudo econômico, que nos últimos anos, aí, no século XXI, tem sido muito utilizado por diversos países, principalmente pelas grandes potências, para atingir seus objetivos de política externa também. Os embargos econômicos, eles têm se tornado cada vez mais recorrentes nos últimos anos, principalmente ali a partir da crise de 2008, em que a gente observa um uso cada vez mais estratégico dos poucos recursos econômicos que sobraram para diversos países depois dessa crise que abalou o sistema financeiro, econômico, comercial do mundo como um todo, né? Em que pese essa crise financeira ela tenha acontecido com mais força nos países centrais em 2008, a gente pode dizer que até hoje, 2020, nós ainda estamos em 12 anos de crise, né? Uma crise que começa nos países centrais e vai avançando em direção a outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, ela chega em 2013 com o fim do boom das commodities, né? E o fim da liquidez internacional, que é uma característica muito importante da crise de 2008. Esse fim dessa liquidez, da capacidade de recolher crédito, de ter acesso a recursos e tudo mais, explica por que, de uma forma ou de outra, a partir da crise financeira de 2008, a economia voltou a ter um caráter extremamente estratégico, ou seja, aquilo que na época se falava, né, entre a década de 90 e os anos 2000, que a economia não se misturava com política, de repente, a partir de 2008, a economia e a política começaram a se tornar cada vez mais integradas, e isso marca um pouco esse sistema internacional que a gente vive hoje, né? Então, é interessante a gente observar quando que a economia é usada de uma maneira estratégica, ou de uma maneira mais securitizada, ou geopolítica. A gente poderia falar também um pouco geoeconômica nesse sentido, né? E os embargos econômicos e as sanções econômicas como um todo são um mecanismo bem interessante dos países para obterem isso. Então, o que é um embargo? Vamos começar com essa definição, né? O embargo é uma punição comercial, financeira ou econômica, num sentido mais amplo, né, que se aplica contra uma pessoa, um grupo ou um país. Então, vejam, é muito importante a gente perceber que os embargos eles são retaliações, né? Um país, e sempre feitos a partir de um país, a partir de um governo, né? Um governo vê alguma coisa que acontece em algum outro lugar e ele não curte muito aquilo, ele sente que ele foi prejudicado economicamente em razão daquela ação, então ele aplica esse embargo, tendo em vista essa ideia de punição, meio que como também uma forma de obter resultados práticos nesse sentido, né, de realmente demonstrar a sua percepção sobre aquilo e tentar recuperar algum tipo de prejuízo material e econômico que ele acaba enxergando resultado daquele evento internacional que acabou acontecendo. Então, nesse sentido, o embargo é um tipo de sanção econômica, né? A partir dessa percepção, a gente pode falar que o embargo ou as sanções econômicas, elas visam reduzir o acesso a transações econômicas, a ações financeiras, ao sistema bancário, à cessão de crédito, né, ou algum tipo de transação comercial, financeira, econômica, de um tipo específico, entre um país e outro país, ou entre um país e um grupo de pessoas, ou entre um país e um indivíduo em específico, né? Os embargos, então, que a gente está falando aqui, eles têm as sanções econômicas como um todo, né? Elas chamam mais atenção para nós no sistema internacional quando elas acabam tendo como objetivo estrangular algum tipo de regime, algum tipo de governo, né? Ou indivíduos que estão relacionados com a condução da política nacional de algum país. Então é interessante a gente perceber que, por mais que às vezes haja algumas sanções que sejam aplicadas de forma individual contra alguns indivíduos, saber quem são esses indivíduos é tão importante quanto saber o país que está se tentando atingir. Porque há a possibilidade de aplicar embargos, sanções econômicas, de crédito, bancárias, com relação
a um indivíduo específico, mas que tem uma influência muito grande na definição da política interna do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do Irã, da Coreia do Norte. Então é muito importante a gente perceber, né, que as sanções são atos políticos que tentam mexer aí com esse acesso a recursos econômicos, financeiros, cambiais, econômicos, né, como um todo. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, né, o responsável aí pelas finanças, considera que as sanções econômicas podem ser ou abrangentes ou específicas. E abrangentes e específicas, elas podem ser abrangentes no sentido de, por exemplo, pegarem um país inteiro, ou especificamente um grupo ou um indivíduo, mas elas podem ser abrangentes ou específicas também no tema. Então o embargo econômico, a sanção econômica, ela pode ser aplicada com relação a um país, mas apenas a um setor, como aconteceu no início do embargo a Cuba, em que só não se promovia a exportação de armas americanas para Cuba, ou ela pode ser abrangente, né? O mesmo caso, no caso do embargo cubano, a lógica foi aumentando, né? Ou seja, ela foi crescendo, até que hoje em dia praticamente todo o comércio entre Estados Unidos e Cuba está embargado por decisão do Congresso norte-americano. Então, a ideia aqui é entender que o objetivo final é usar o bloqueio de ativos, né, de recursos econômicos, ou aplicar restrições comerciais, e aqui são as palavras do próprio Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, para alcançar objetivos de política externa e segurança nacional. Então, deliberadamente, os embargos e as sanções econômicas têm um caráter político muito aprofundado. Né? No caso da Rússia, por exemplo, várias sanções foram aplicadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos a partir do momento em que a Rússia invadiu a Crimeia. E aí vejam, não haveria nenhuma discussão com relação a impactos econômicos, assim, a União Europeia, os Estados Unidos não, teoricamente, sofreram nada com a anexação da Crimeia, e sim a Ucrânia. Mas a ideia é aplicar uma sanção econômica, né, de forma a afetar a Rússia, restringindo justamente o comércio, restringindo o acesso a recursos econômicos, fazendo com que, de repente, o país fique aí sem capacidade de executar suas políticas. Né? E por isso que tem uma ênfase muito grande nessa área de política externa e de segurança nacional. Aí vem a pergunta, né? Tá, mas por que eu vou usar a economia para obter algum tipo de resultado político? Aí tem uma coisa muito importante para a gente entender a aplicação e a manutenção dos bloqueios econômicos, que é o fato de que até 1945, se não me engano eu já devo ter comentado aqui em algum vídeo, até 1945 a guerra para obter objetivos econômicos ou de política externa ou de segurança nacional era legítima. A guerra ela só se torna um fato ilegítimo para obter vantagens econômicas de desenvolvimento, ou ela precisa ser revestida, digamos assim, de uma guerra de defesa e não de uma guerra de agressão, a partir da ONU, a partir da Organização das Nações Unidas, e por isso que ela é tão importante. A ONU, que tanto na sua carta de fundação, eu tenho a minha versãozinha aqui da Carta das Nações Unidas, quanto com as convenções de Genebra sobre o comportamento na guerra, dos combatentes na guerra, proíbem a guerra de agressão, né? Proíbem essa guerra feita para obter vantagens de desenvolvimento econômico ou por temas de segurança nacional. Então é importante a gente entender que essa proibição do uso da violência para a política externa por parte da ONU aumenta a possibilidade do uso justamente de recursos econômicos para a obtenção de resultados políticos, né? Porque aí os países eles podem infringir danos, digamos assim, nos termos do Kyohei do Nai, deixar o outro país mais vulnerável, ter um dano maior no outro país, sem necessariamente quebrar as regras do direito internacional público que impede a realização dessas guerras, né? Dentro desse escopo, os embargos econômicos são sanções abrangentes, né, que afetam não um indivíduo ou um grupo de pessoas, mas sim um país inteiro. E é por esse motivo que o embargo econômico estadunidense a Cuba, por exemplo, é diferente das sanções econômicas aplicadas pelos mesmos Estados Unidos ao Irã, né? Por quê? Porque em Cuba fala-se de um embargo a praticamente, como eu disse, todas as importações e exportações entre Cuba e Estados Unidos. Já no caso iraniano, as sanções econômicas são mais financeiras e de acesso a recursos
econômicos e creditários, principalmente financeiros e creditários, né, aos indivíduos que estão no poder diretamente daquele país, buscando de uma forma ou de outra criminalizar o alto escalão do regime dos ayatollahs no Irã. Então é interessante porque, vejam, a tentativa de manter o apoio popular à iniciativa de derrubada de regime por parte dos Estados Unidos passa justamente por essa ideia de tentar, de uma forma ou de outra, estabelecer que são os indivíduos que devem cair e não necessariamente o povo como um todo sofrer. Bom, algumas sanções econômicas elas são multilaterais, né? Não há só sanções colocadas de forma unilateral, como essas que eu citei. Aqui na Carta da ONU, né, no artigo 41 do capítulo 7, se dá o direito à Assembleia Geral das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança de promover, devido a algum evento internacional que aconteça, sanções econômicas. E nesse sentido, a gente tem um histórico, não muito grande, mas há um histórico de aplicação de sanções a partir da ONU, como na Somália, em 92, durante a Guerra Civil, na Coreia do Norte, de 2006 até hoje, em razão do desenvolvimento dos armamentos nucleares por parte do regime norte-coreano, da Líbia, em 2011, na tentativa de derrubar o regime do Gaddafi, e também a pressão que foi feita contra o regime do Apartheid na África do Sul em 1987, né, que foi um embargo organizado no âmbito da Assembleia Geral de impedir a exportação de petróleo para a África do Sul. Né, 130 países assinaram, então foi um movimento multilateral relativamente grande. A gente pode perceber que o objetivo dos embargos é gerar algum tipo de mudança nesses países que foram citados aqui, né, gerar algum tipo de alteração do comportamento interno ou externo desses países. Esses países que a gente pode falar, entre aspas, que são atacados, né, sofrem essas sanções porque a aplicação desse tipo de penalidade tem um quê de teoria política contratualista, né? Ou seja, a ideia de que, por exemplo, visivelmente nos casos de Cuba e da Coreia do Norte, a ideia é estrangular economicamente o país inteiro, de forma a minar o apoio da população ao governo, ao regime político em vigor e tudo mais, e a partir da população criar uma mudança desses regimes. Né? Ou seja, que a população pressione e se volte de uma forma ou de outra contra os seus governantes. Né? Esse é o princípio das sanções econômicas, fazer com que a população sofra de forma que ela pressione os governantes e que haja então uma mudança de regime. Isso nem sempre é uma regra, porque se essa é a intenção, os resultados, de uma forma ou de outra, acabam sendo meio cinzas, né? Meio agridoces. Porque, por exemplo, o embargo aplicado na África do Sul com relação ao petróleo pode ter sido muito influente para a derrocada do regime do Apartheid. Mas o embargo aconteceu em 1987 e o regime só acabou em 1994, quase 10 anos depois. Os regimes de Cuba, da Coreia do Norte, do Irã, de uma forma ou de outra, estão até hoje firmes e fortes, ainda que com a necessidade constante aí de fazer mudanças políticas, econômicas, enfim, para atender às necessidades da sua população. Então, a mesma coisa com relação ao Irã. E mais do que isso, algumas vezes esses regimes que são atacados por sanções econômicas podem usar essas sanções contra os países que aplicaram, falando, olha o que eles fazem com a gente, eles são nossos inimigos, eles não querem o nosso bem, e reunir num espírito de grupo a população que os outros países acharam que ia, enfim, apoiar uma mudança de regime nesses países. Então, os embargos e as sanções econômicas, eles são muito utilizados, eles começaram a ser utilizados muito no século XXI, é uma nova revisão, né, uma nova forma de atacar economicamente um país que estrategicamente, com o qual, né, estrategicamente eu tenho problemas, mas a gente ainda tem que entender direito a aplicação caso por caso, legislação por legislação, e o fato de que, de repente, hoje em dia eles podem não ser mais tão efetivos, porque a economia global já não está mais centralizada apenas nos Estados Unidos, que perdeu gradativamente a sua força de alterar a economia dos outros países. Bom, gente,
Acho que é isso, bastante informação até agora nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, como a do Robert Marques, a quem eu já agradeço por ter sugerido a discussão sobre embargos econômicos, coloque aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, nos sigam, compartilhem e curtam esse vídeo. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta!